vamos falar do filme, né? Retratos Vamos. Fantasmas, lançamento do diretor Kleber Mendonça Filho. Fala, Julinho. Começo eu? Tá. Olha, eu achei deslumbrante o filme. Eu tinha ouvido falar muito, né? Minhas filhas tinham visto, a Beatriz tinha falado, todo mundo tinha gostado muito, e eu achava que era um filme sobre o cinema, os cinemas do Recife que tinham fechado e tal. Aí depois me falaram, não, é sobre o Recife antigo, é sobre... Não, é muito mais do que tudo isso, é um filme sobre a memória, né? É um filme sobre como o tempo passa e vai transformando as coisas. Lembra aquele verso do Caetano, a força da grana que ergue e destrói coisas belas, né? E aí, com isso, vai embora a vida, a memória, a vida da pessoa. Quem não passa por isso? Quem que é jovem há mais tempo, né, Rovai? Que não passa por isso, que viveu numa ruazinha, que tal, que tinha sua casa, enfim, está tudo ali. E o Kleber Mendonça, eu acho que ele tem uma característica que é típica dos grandes artistas. Assim, eu vou comparar ele com grandes artistas mesmo. Você tem a sensação, quando você vê um filme do Kleber Mendonça, depois de alguns filmes que você já viu dele, você tem a sensação que não sabe direito qual é qual, que todos os filmes são o mesmo, né? Mas com excesso o Bacurau... Com exceção do Bacurau, né, Julinho? É que não é só dele, né? É isso, não é só dele, mas com exceção do Bacurau, todos os outros você tem a sensação de que você está vendo o mesmo filme. É uma continuação. Essa mesma coisa acontece com o Fellini, veja vocês, acontece com o Woody Allen, né? Acontece com a música do João Gilberto, acontece com o Cravo Bem Temperado de Bach, o incauto, o ouvinte incauto, o espectador que não acompanha de perto, que não se aproxima, ele tende a falar, isso tudo que esse cara faz é tudo igual, tal. Não é tudo igual, é que a memória dele, ela parte sempre do mesmo princípio, né? Ele fez vários filmes no mesmo apartamento, gente, na mesma rua, e ficou uma coisa tão linda, e você não consegue... E, na verdade, a gente descobre isso agora com esse filme. Né? Sim. Porque, assim, eu tinha visto todos os outros filmes dele, e você reconhece que era o mesmo lugar. Parece que você foi pego numa peça, né? Você fala, pô, é mesmo, agora que você tô vendo, agora que você falou que eu estou vendo, tal, as persianas, e ele bota a Maeva Jenkins sentada no mesmo lugar onde ela estava numa determinada cena, enfim, e é muito lindo, é aquela coisa que a beleza está intrínseca, ela vai indo junto com o espectador, e quando você vê, você está emocionado e nem sabe exatamente com o que ou porquê, é porque você está vendo uma coisa ali que é muito próxima da sua vida também, né? Por mais em qualquer cidade do mundo que você tivesse crescido. Eu acho que a questão é essa, né? Ele traz aí a força desse capital pelos espaços da cidade que chega tão avassalador, destruindo todas as memórias que você tem sem perguntar, sem dar licença e sem, né, pedir ali para quem mora, quem vive aquele espaço, se concorda ou não. E aí chega destruindo tudo e ele faz uma crítica muito forte e são coisas que acontecem em todas as cidades. A força do capital domina ali todo aquele território e escolhe qual ela vai deixar abandonado e qual ele vai destruir para fazer novas coisas no lugar, e geralmente coisas assim, uma estética que eu acho assim horrível que está se tornando, né? Porque são prédios cada vez mais altos, tampando o sol, tampando os espaços públicos, e então trazendo uma crítica forte. Né? Filme. Tirando a respiração das cidades, né? Tem um detalhe que, assim, ele pega toda essa história a partir dos cinemas. Ele não é um filme sobre os cinemas, mas é o que os cinemas significavam para as cidades. Exato. Sim. E eu me recordo, o Julinho tem até uma música sobre o Cine Caiçara, o que representava o Cine Caiçara para a cidade de Santos. Como eu passei a minha adolescência, a maior parte do tempo lá em Praia Grande, eu me lembro do Cine Ara. O Cine Ara era um espaço que juntava... Eu começo a vir para o cinema em Santos a partir dos 17. Mas uma das coisas que mais me chocou no final da adolescência foi quando o Cine Ara vira uma igreja evangélica. E isso está presente no filme dele, que é essas estruturas montadas para receber muita gente, que eram recebidos para ver cultura, mesmo que fosse cultura discutível, né? Porque você ia ver todo tipo de filme, esses cinemas de rua, eram cinemas comerciais, que colocavam 300, 400, 500 pessoas.
Mas tinha um Dona Flor, como ele lembra no filme, que lotava como King Kong. Eu vi King Kong no Cineara, eu vi Tubarões no Cineara, todos os filmes que ele ia passando ali. Aí depois ele vai pegando a mudança disso, e há uma das apropriações que é feita socialmente, é que esses cinemas, ou eles viraram prédios, ou eles viraram igrejas evangélicas, muitos ou deles. ruína, né? Ruína, porque como eles ficavam geralmente nos centros das cidades, e os centros das cidades, eles passam por processos de degradação. E aí, o dinheiro foi embora, ele fala isso, né? Vai escolhe uma outra zona, constrói, e é interessante o detalhe que ele fala também, dizem que é por causa da garagem, né? Não tem estacionamentos, aqui né? Em Santos, a Ana Costa ainda é uma avenida do charme da cidade. Mas o centro não, né? Mas os cinemas estavam lá na Costa. Né? Mas, Rovai, tinha os cinemas da Ana Costa, que chamava Cinelândia em Santos, mas é impressionante porque quando eu era menino tinha cinema em todos os bairros da cidade, em todos eles, né? É uma coisa que acontece no Recife, que ele fala também, né? Que ele vai perseguindo os bairros e diz, aqui tinha um cineminha e tal. E uma outra coisa que é curiosa, que ele coloca ali, que eu também me lembrei muito, é que os cinemas eram um espaço de convivência, né? Que eu falo na música do Cine Caissara e tal. Eles tinham um hall de entrada, onde tinha bomboniere e tal, que era enorme, né? Era muito grande. Aí, quando veio o advento do multiplex, que muitos desses cinemas, antes de virarem igrejas evangélicas, foram transformados em onde tinha uma sala de 1.000 lugares, fizeram 8 salas, né? Sabe, cada uma com 100, 200 lugares. E assim, eram lugares que você entra por uma escadinha, paga a tua entrada, entra e cai direto na sala. Você não tem lugar para conviver com ninguém, para conversar, para discutir sobre o filme, para encontrar as pessoas, não tem nada disso, né? Já acaba. E aí esses mesmos cinemas... Essa coisa do cinema é a metáfora da cidade. A cidade passou a ter apartamentos cada vez menores, a cidade passou a empoleirar as pessoas, a cidade não tem mais casa, não tem mais quintal, não tem mais rua. Né? Onde você brincava, Júlio Bittencourt? Na rua, na praia. Na rua, vivia na rua e na praia. Espaços de convivência. E o cinema é a metáfora dessa transformação. É engraçado que a cidade, quanto mais adensada, mais afasta as pessoas, né? Menos elas se encontram, menos tem lugares para se encontrar, espaços de lazer e de convivência. Agora, o filme é muito lindo, né? Ele tem cenas E é curioso porque ele foi gravando aquilo ao longo da vida, né? Chega a ser biográfico, né? A entrevista que ele faz com aquele projetista, que é lindo, que é um ponto alto do filme, que ele relata... em 2002. Ele fez em 2002, mais de 20 anos, né? O cara já morreu, ele dedica lá... Não, o cara morreu em 2002. O cara morreu na época, logo depois que ele fez a entrevista, né? E ele dedica em memória para o cara e tal. A entrevista que ele faz com o Uber é maravilhosa. Assim, mas ali já é uma cena forjada. Mas eu imagino que ele viveu aquela cena e reproduziu a cena, né? Aí ali é o grande truque do filme para explicar o todo, né? Sem dar spoiler, acho que eu vou pôr sem dar spoiler. Não tem... Cuidado, não tem spoiler. Não tem spoiler. Você pode assistir na Netflix. Vamos tentar trazer o Kleber Mendonça, Julinho, lá atrás. Vamos sim. E não, mas o grande lance o que ele chama de fantasmas, né? Uma live com ele aí para membros. Mas o que ele chama de fantasmas, que eu sinto isso, né? Porque a gente vive com fantasmas em volta, né? Com as pessoas que se foram, as pessoas que... Minha mãe, meu pai, o pai do Rovai e tal, as pessoas que a gente vai perdendo vida fora, e os amigos, e pela rua, e a gente encontra na memória essas pessoas, né? São fantasmas do bem, que vivem com a gente. É muito lindo, eu fiquei muito entusiasmado, eu quero assistir de novo. Eu sou fã do Kleber Mendonça, está indicado ao Oscar esse filme, né? Tá indicado ao Oscar. Acho que o Brasil tem logo que ganhar esse abacaxi desse Oscar, que para mim, assim, no meu íntimo aqui, não significa nada, a não ser ganhar o Oscar, né? Sabe? O cinema brasileiro não vai ficar melhor nem pior por causa disso. Os argentinos já têm alguns Oscars, né? E o Milei, inclusive, quer acabar com a indústria, com a empresa estatal argentina, a Embrafilme deles lá. Ele já prometeu que vai acabar se for eleito. Eles fizeram um vídeo lindo sobre isso, né? Então, o cinema é perigoso,
Dri, Rovai, o cinema ele é memória, ele é denúncia, ele é transformação. E esses caras, os fascistas, tal, eles se borram de medo do cinema, eles morrem de medo do cinema. Eles querem destruir o cinema, né? Como espaço de convivência, como centro de memória, como tudo isso. E o Kleber ele aponta isso muito bem, de uma maneira muito linda no filme. Assistam, gente. Está lá na Netflix. Assistam. Aí faz um corte disso aqui, né? E aí eu acho, vamos fazer o corte dessa resenha aqui. E eu acho muito interessante que todo mundo que assiste ao filme vai pensar na sua cidade, na cidade que você está. Nós transportamos para cá. Podíamos ter transportado para São Paulo. O centro de São Paulo, por exemplo, era um centro de cinemas. E aí você vai vendo a decadência dos cinemas. Eles começam a virar cinemas de rua, cinemas de filmes pornográficos. De repente, eles viram salas de teatro de pornografia. Sexo explícito. Sexo explícito. Depois vira igreja evangélica. São Paulo, você vai vendo essa decadência, assim. Né? Teve uma coisa muito curiosa, uma cena que me chamou muita atenção, que ele mostra uma sala em completa decadência, destruída, em ruínas, não lembro qual das salas é. Aí, de repente, ele faz um corte e mostra a sala quando ela inaugurou. E a impressão que me deu é que ele tinha avançado para o futuro, o filme, né? Mas não, era lá no passado, era quase... É muito doido isso, né? E é angustiante, porque se está assim hoje, vai ser, né? Que vai restar aí dos cinemas, né? Das cidades, dessa cidade passado que ele traz, né? Daquele centro histórico tão vivo. Muito bom o filme.